Olá a todos, bom dia. Mais uma vez sejam muito bem-vindos aqui ao Pode Tudo, Nick Pode Tudo, do Instituto Nicolai Cossino, onde a gente conversa com pessoas interessantes que vêm trilhando uma jornada de autoconhecimento, muitas vezes trabalhando com isso, outras não, outras em suas carreiras, em seus trabalhos, em sua família, mas gente que de alguma forma decidiu, em algum momento do tempo, de que era um foco da vida se melhorar, se transformar, mexer consigo, investir, né, o teu foco, a tua visão, para fazer um processo dentro de si que começa curando a si, desenvolvendo a própria consciência e depois expande. São pessoas comuns, como todos nós, como eu, como você, e que decidiram fazer da existência aqui neste planeta também um lugar para crescer. E hoje eu estou aqui com a Maria Angélica Vilela Novaes, eu sei que tem mais sobrenome, Fortaleza Vilela Novaes, mais conhecida como Angel. Nós nos conhecemos há muitos anos, há quase 20 anos. A Angel esteve no meu primeiro curso presencial de Enneagrama, de PNL, há quase 20 anos atrás, da primeira turma, e é uma pessoa que eu tenho profundo respeito pelo caminho, né? Alguém que nós nos conhecemos no mundo corporativo, trabalhando com grandes organizações em São Paulo, lá atrás, na minha época quase ali de engenheiro da Embraer, e é alguém que também fez esse caminho de integração entre o mundo empresarial, corporativo, é uma empresária hoje lá em Goiânia também, e que vem fazendo esse caminho de juntar o espírito com as empresas, com si mesma, como mãe, como esposa, como alguém que está colocando o seu caminho aí. Então seja muito bem-vinda, Angel. Obrigada, Nicolai. Que legal que você está aqui, é muito, muito massa. Gratidão. Bem, como eu te disse, as nossas regras, né, que a gente brinca são assim. Primeiro vou pedir pra você falar um pouquinho, como que começou essa tua história, né? Quem é a Angélica? Da onde vem essa história com autoconhecimento? Onde é que ele surge na tua vida? E, enfim. Desde pequenininha, eu sempre gostei muito de Deus. Eu sempre tive uma conexão um pouco diferente. Eu gostava de cristais. Naquela época tinha a Lenda. Eu acho que era isso o nome da loja, eu não sei nem se ela ainda existe. Existe. Adorava aqueles guilhominhos, aquelas coisas que não era todo mundo que gostava, eu adorava, né? E desde criança, assim, eu era uma apaixonada por Nossa Senhora, sabe? Eu venho de uma base católica muito forte. E, ao mesmo tempo, eu me incomodava profundamente com aquele Deus punitivo que me ensinaram dentro dessas estruturas, porque eu, além de frequentar a igreja, né, eu estudava em escola católica, então a vida inteira eu estudei em escola católica, eu estudei no Sagrado Coração de Maria, depois eu fui para a católica, né, para fazer ensino médio, fiz só o 3º ano no objetivo e fui para a faculdade na católica também, então, mas o meu Deus não era esse Deus, sabe? E muitas coisas esquisitas aconteciam comigo e eu não sabia o que acontecia comigo, minha mãe, meu pai não sabia explicar e eu tinha medo de compartilhar essas coisas, né? Mas eu sempre tive um canal direto. É meio estranho falar isso, né? E sempre eu estava com a espiritualidade. Eu só não entendia que tinha essa conexão tão profunda e tão direta. E aí, com a idade chegando, eu fui descobrindo coisas, porque as coisas aconteciam comigo. Que coisas que aconteciam com você? Para mim é absolutamente normal, mas só para... Quando criança já? Lá em Brasília, Goiânia? Brasília. Eu fui criada em Brasília, né? Eu nasci em Mineiros, Goiás. Tá. Só fui para nascer. Meus pais moraram alguns meses em Goiânia. E depois meu pai foi transferido para Brasília para trabalhar na Nova Cap, que era a nova capital, a empresa do governo para construir Brasília, né? Ele era engenheiro, né? E já partiu. Mas na fase de criança, eu sempre sentia aquele aperto no coração, dava aquela coisa ruim. Eu falava, ai meu Deus do céu, tá dando aquela coisa ruim no coração. Que coisa esquisita é essa?
E vinha como algumas sensações de premonição, e eu não compreendia. Ou acontecia alguma coisa com um coleguinha, com alguém sabe? Sempre acontecia alguma coisa, mas eu sentia aquele ruim, aquela coisa ruim, e eu não compreendia. Até uma vez com 13 anos, talvez pela idade, que eu tive muita clareza. De ver algo antes de acontecer, Eu isso? sempre via, mas eu não entendia, e eu tinha uma certa confusão mental com tudo isso. Imagino. Eu tinha muito medo, eu tinha medo de ver fantasma, eu tinha medo dessas coisas. E um dia eu estava viajando, estava voltando de Caldas Novas, numa excursão de adolescentes, né, só menina. E voltando, comecei a sentir esse ruim no coração, só que abriu uma tela na frente e eu vi meu primo sofrendo um acidente, sendo internado em estado grave, e uma coisa ruim, ruim. Na hora que eu desci do ônibus, eu virei para minha mãe e falei: mãe, o que aconteceu com o Emílio, né? Ela olhou assim para mim e levou um susto. A gente chegou em casa e recebeu a notícia, sabe? E foi a primeira vez que veio de forma muito clara, e foram acontecendo coisas, e aí eu achei que eu estava louca, né? Eu imagino que para uma criança ou pré-adolescente deve ser um pouco assustador, né? Totalmente. Porque, caramba, eu vi, aconteceu, e aí que medo de acontecer, de eu ver de novo, porque não foi associado também a uma coisa boa, foi uma coisa associada a uma coisa dolorida. E na verdade, nessa fase mais jovem, era sempre associado ao dolorido. Não sei se eu fixei como um trauma, né? E aí as coisas que iam acontecendo sempre eram aspectos premonitórios de mortes, de acidentes, de doenças, de mulheres grávidas que perdiam um bebê. Era uma coisa muito estranha. Graças a Deus, assim, praticamente não tem mais essas coisas. Eu imagino que naquela época, não sei, você deve ter, caramba, deixa eu afastar um pouquinho isso de mim, não quero mais isso aqui, eu não sei como é que era. Foi horrível. Eu lembro quando teve uma fase que começou a ter uma frequência muito grande. Aí eu achei que eu estava louca, que eu era uma metralhadora humana e que eu matava as pessoas. Honestamente, era isso que aconteceu. Me tranquei no quarto, eu não saía. E uma vizinha minha, espírita, muito amiga da minha mãe, ela ia direto lá em casa. Eu acho que ela fala... nós somos amigas até hoje, né? Ela fala: Angélica, eu acho que eu era mais amiga da sua mãe do que a sua, porque a gente tinha uma conexão muito grande, né? E a Rafa foi lá em casa e bateu na porta. Minha mãe não sabia mais o que fazer comigo, trancada dentro do quarto. Aí, vamos conversar, o que está acontecendo com você? Eu falei: não pode falar comigo, eu não posso te ver, senão eu vou te matar, Rafa. Imagino que ela foi corajosa, né? Foi. Aí conversamos. Ela falou assim: tudo bem, eu vou lá falar com minha mãe que eu já sei o que está acontecendo com você. Ela veio de berço espírita, né? E aí a tia Vera me chamou para conversar, e eu fui lá. E aí ela me explicou, eu participei da última reunião espírita do ano. Eu nunca tinha participado, estava em pânico, porque eu tinha pavor de ver espírito, mas eu via, escutava, sentia cheiro, tinha premonição, aparecia, era coisa assim, sabe? Ela explicou: olha, você é como um rádio, a gente tem frequências, então você pode estar numa frequência da FM, da AM, e foi me explicando. Só que agora você precisa estudar, precisa compreender um pouco disso. E na primeira reunião teve o estudo, ela me deixou na parte mediúnica. Eu tinha 18 anos, para completar 19 anos. E daqui a pouco eu já estava psicografando, escrevendo coisas e desenhos. E aí fui estudando e a coisa foi desenvolvendo, as estações elas foram se harmonizando, e aí eu fui tendo controle, e a coisa foi se normalizando de alguma forma. E assim, enfim, os anos se passaram, eu imagino que isso foi fazendo parte da sua vida. Como é que isso é hoje, essa tua relação, não só com esse caminho, mas com a espiritualidade como um todo? Você também como empresária, você também como uma pessoa
enfim, que tem um lado super concreto, Uhum. realizador, Uhum. fazedor, né? Que Aham. coloca lá tuas metas, tua equipe grande que Aham. tem aí. Como é que tudo isso está hoje, assim, na tua vida? Você que Aham. também está abrindo, né, ou já tem o espaço em Pirinópolis, né, a Aham. Quinta de São Chico, que é um espaço onde as pessoas vão chegar, ficar no meio da Aham. mata, com aquele lugar para se Aham. hospedar, para fazer trabalho de autoconhecimento. E também tem todas as suas empresas, né, em Goiás e tal. Aham. Como é que tudo isso tá aí hoje, nesse momento do Aham. tempo? Hoje é muito mais leve, né. Antes era assim, minha mãe falava que eu estava mexendo com coisa do demônio, né, eu fui julgada e ainda recebo críticas assim: "Nossa, a gente precisa te batizar", eu falei: "Já sou batizada na igreja católica", é como se precisasse tirar um demônio do corpo, né, assim, é raro, hoje não acontece mais. Eu tenho leveza, porque eu respeito muito as pessoas. Eu respeito as pessoas nas suas crenças, nos seus posicionamentos, os meus funcionários, e eles me respeitam por quem eu sou, porque é é na prática, sabe, é no dia a dia, é na condução, é na conduta. E aí, a grande maioria dos meus funcionários, parceiros de negócio, são evangélicos, mas eles têm muita confiança em mim, porque existe um respeito mútuo, sabe, não tem uma invasão com relação à verdade de ninguém. E aí eu transito com muita leveza. E hoje eu libero essa energia através de alguns trabalhos. Eu participo de uma comunidade que é a comunidade espírita Ramatiz, lá em Goiânia. Nós somos, eu acho que em torno de 450 trabalhadores, em torno de 5.000 assistidos, por mês. É uma comunidade gigantesca e uma série de trabalhos diferentes ali dentro. Eu coordeno um grupo que chama Cuidadores da Alma, e a gente trabalha com, técnicas vibracionais, magnetismo, reiki, cromoterapia, chacroterapia. Fazemos o acolhimento de 100% das pessoas que chegam ali com suas dores, elas passam por esse tratamento que é como se fosse uma porta de entrada na casa para fazer um reequilíbrio e um fortalecimento energético, vibracional desses corpos energéticos, e quando há necessidade a gente faz encaminhamentos para outros grupos, outros trabalhos. Que tipo de ajudas, assim, vocês fazem? Que questões que aparecem, principalmente, vamos Uhum. falar assim? É tudo que você puder imaginar, tá. A gente trabalha, eu também trabalho com um grupo de valorização da vida, com apometria. Sou parte da equipe, tem um coordenador, né, mas a gente recebe de tudo, pessoas com câncer, pessoas com todos os tipos de doenças graves, muita depressão, pessoas com AIDS, pessoas que perderam tudo financeiramente, pessoas que têm emergências espirituais, ah, pessoas, que separaram, que um parente faleceu. Então, assim, é um universo, e eu faço, triagens e faço a devolutiva dos tratamentos, faço o acompanhamento. É uma equipe, é uma equipe bem grande que trabalhamos juntos, né. Nós temos uma sala que a gente faz várias triagens e devolutivas, e uma sala, com 10 macas para a gente fazer o tratamento também dessas pessoas. A gente tem uma metodologia. A primeira semana que a pessoa chega, ela passa pela triagem, vai para o magnetismo, que é uma técnica, bem profunda de limpeza da nossa parte eletromagnética, né, e a gente utiliza muito as nossas energias animalizadas
tanto a pessoa que está fazendo o tratamento, quanto a energia animalizada daquele assistido. Depois, na segunda semana, esse assistido passa pelo Reiki, que a gente traz canalizações vibracionais dos símbolos do Reiki e fazemos todo o equilíbrio dos centros de força e tratamentos ali para questões de saúde também, porque o Reiki é uma energia Sim, sim. sábia, né? Que harmoniza muito, que Isso. coloca as E ela coisas. vai exatamente para onde você precisa, embora a gente tenha protocolos para todos os atendimentos. Na quarta semana, essa pessoa passa pela cromoterapia, então a gente faz uma limpeza áurica com as cores, a gente faz um reequilíbrio, uma limpeza e um fortalecimento de cada centro de força dos 7 principais chakras, né? Na quinta semana, a gente, na primeira e na última, a gente mede os chakras com os pêndulos, a gente observa, e os chakras que ainda estão em adoecimento, a gente faz um tratamento com cromoterapia e com magnetismo, que a gente chama de chacroterapia. E aí a pessoa depois vai para a devolutiva e a gente avalia, olha, precisa passar mais um ciclo, vou te encaminhar para um grupo de reiki, ou vou te enviar para um grupo de luto, vou te encaminhar para um grupo específico de magnetismo que só trata depressão profunda, um grupo que trata com apometria câncer, porque a gente tem grupos especializados lá dentro da casa, né? É uma coisa que me chama a atenção e eu acho bonito essa dedicação mesmo, né, de grupos e grupos e mais grupos, dedicações voluntárias de todas essas pessoas a cuidar de alguma forma, né, e enfim, cada crença faz isso da sua forma, é possível cuidar de muitas formas. Muito bem, eu vou começar aqui com a minha primeira pergunta e depois você tem direito à sua pergunta e assim a gente vai gostando um pouquinho. Angel, qual foi ou tem sido, em relação a tudo isso que você está trazendo, o teu maior medo? Porque imagino que não seja fácil receber tudo isso e, como disse, né, uma empresária, uma pessoa que tem mais de uma centena de pessoas, que trabalha de forma concreta no mundo corporativo, que está inserida numa sociedade, que nasce num contexto e que tem um chamado que parece... caramba, será que isso é real ou não é? Mas o que tem sido aí, né, um desafio muito grande para você? Falar a minha verdade. Mas é uma verdade de um outro lugar, porque não é que eu não fale a minha verdade. A verdade mais profunda só para pessoas muito íntimas, né? Quando eu estou no meu trabalho, eu estou em essência no trabalho social, que eu entro às 2 da tarde e saio 10 da noite, toda quinta-feira lá na comunidade, né? E é um preenchimento absurdo. Eu falo a minha verdade no momento que eu estou com as lideranças, porque eu não consigo trabalhar com todo mundo, estar com todo mundo, porque é muita gente, Isso nas suas empresas. Nas minhas empresas, alguns Isso. negócios. Então, meu contato direto sempre com as lideranças. Mas assim, no aspecto empresarial, você se conectou comigo, você chegou de um jeito. Se você está voando e está desconectando, se você fez uma transformação nessa jornada comigo e você está saindo um ser melhor, eu cumpri o meu propósito com você, meu propósito de alma, o meu propósito de vida. Mas os meus mentores, né? Eles estão me cobrando outras coisas e já me falaram, não é mais para pouco. Você está achando que é o suficiente na comunidade e nas empresas, desenvolvendo as pessoas? Porque eu levo transformação de consciência dentro das empresas através do Enneagrama, da constelação. Hoje eu mesma aplico, antes eu contratava consultores e não é aí o seu lugar, sabe?
E talvez seja essa fase de setênios da transformação, eu já vou fazer 54 esse ano, né? É de um outro lugar, então você tem que levar para o mundo. E aí vem, pode falar palavrão? Olha. Um cagaço daqueles gigantes, assim, sabe? É porque eu tenho medo das pessoas não compreenderem, eu tenho medo das pessoas se afastarem, porque a minha ferida central, enquanto tipo 3, é a ferida da rejeição, né? Eu sofro muito essa dor, embora depois de um processo de vida que eu tive muito grande com a partida dos meus pais e o afastamento do meu irmão, é uma graça que eu recebi, é uma cura, é claro que ela não está plenamente curada, sempre tem camadas e Sim, camadas sim, e claro. camadas, né? Mas eu tenho muito medo desse lugar, de ser julgada, de acharem que eu fiquei louca, né? Eu tenho amigas que são muito íntimas e eu falo, elas falam, pelo amor de Deus, Angélica, não fala isso para as pessoas, não. Às vezes, o meu esposo fala, ele parou com isso. Eu falei, eu preciso falar a minha verdade, porque já está até fazendo mal para mim. Aí eu fico tendo crises de tosse, o trem está entupido aqui. E eu sou envergonhada, as pessoas não acreditam, eu sou super tímida, né? Um social em recuperação. Mas eu gosto de estar com o povo, eu gosto de compartilhar a sabedoria, eu gosto de fazer o bem, assim. Se eu semeio, porque eu me sinto como se eu fosse um jardineiro, sabe? Sim. Que eu levo e adubo, eu podo se precisa podar, porque o jardineiro tem que ser bruto para cortar, tem horas, para que haja um florescimento. Mas é nesses momentos que eu sinto que minha alma lateja em plenitude, sabe? E eu tenho medo da rejeição. Sim. É, Esse é o maior medo, falando, né? falando minha verdade, sabe? Mas essa é minha alma e eu não tenho como. E esse mentor, né, isso já é esquisito eu falar num Eu fico me podcast. perguntando, e assim, e não tem nada de esquisito, mas eu Aham, também não me aham. vem aqui, né, o quanto não falar a verdade por medo da rejeição é não estar rejeitando já a própria alma. É totalmente isso. Dá para sentir aqui, né? Que dá medo mesmo, né? E acredito assim, gente, eu passei por isso N mil vezes. A gente Uhum, falar essa verdade, que a gente tem uma comunicação com a alma, com outros mundos, que a gente quer, acredita num mundo onde a gente vai, de fato, trabalhar para algo que é maior do que só essa existência e tudo uhum. mais, dá um medão mesmo, né? De Muito ser. grande. E assim, em uma frase só, e aí eu te dou a sua pergunta que você tem direito, Uhum. porque eu tô bem tranquilo aqui enquanto você responde. É, uma frase ou algumas palavras, É. qual é essa verdade que você tem medo de falar sobre você? Da transcendência da alma, da multidimensionalidade dos universos. Não somos os únicos aqui nesse planeta. Somos energias mais densas, estamos em uma transição planetária. E eu sou mais uma alma nesse universo de almas. Aqui nesse planeta, para auxiliar na geração de luz, no despertar. E é um lugar que é de pequenez, mas ele pode ser interpretado de um outro lugar, sabe? Tenho Assim vontade é, de chorar. assim é. Muito bem. Bem, agora até para respirar um pouquinho, como a gente brinca aqui, né? E a nossa brincadeira aqui nessa conversa tão boa e tão verdadeira, que agora você tem o direito a fazer uma pergunta qualquer para mim. E eu tenho o compromisso de respondê-la
E nada disso, como a gente sempre conta, né? Não tem nada combinado. Não. É o que é, aqui e agora. Eu vou fazer uma pergunta e vou fazer uma contextualização, tá? Esse chamado eu tô atrasada há 15 anos, aí os mentores estão cobrando pra caramba. Para mim, e eu levei um chamadão. E na hora que terminou o chamadão, eu peguei o celular e abri um Instagram que apareceu foi você. Com uma faixa de índio, né? E aí eu peguei e falei, já entendi, tá tudo certo, vou voltar. E liguei para a Thaís, aí a Thaís é a esposa do Nicolai. Ela falou assim, Angélica, o Nicolai não é mais o mesmo, né? Ele está em outro lugar. Eu falei, não, tudo bem, eu vou do mesmo jeito, eu também já não sou mais o mesmo, estou em Vamos outro... fazer curso, porque vale contextualizar que você fez os primeiros e aí ficou 10, 15 anos afastada. Eu acho que foram menos, acho que foram 7, 8 anos. Por aí. E depois voltou. Depois eu voltei, né? Porque, assim, eu ia todo ano, várias vezes ao ano, depois eu diminuía a frequência, mas eu estava sempre lá nos retiros, em tudo, né? E aí a Thaís falou, não é o mesmo. Eu falei, não, tudo bem, eu vou do mesmo jeito. E cheguei lá, eu olhava para o Nicolai e eu falava assim, cara, o Nicolai é o mesmo. A situação agora é que ele tá colocando a verdade dele para o mundo, né? E aí eu já conhecia esse seu lado, porque acontecia nos retiros algumas coisas espirituais muito fortes e que sempre, às vezes, eu estava no meio nos retiros, né? Eu não sei se você lembra disso. E aí a pergunta é, como foi quando eu apareci lá do nada, você percebeu alguma coisa de chamado? E a segunda pergunta é, você também passou por essa transição, porque eu te conheci dentro da Embraer, né, saindo aí dentro de um programa de executivos talentosos que a Embraer estava investindo para fazer sucessões ali no processo de gestão dela. E arrepio inteira aqui te perguntando essas coisas. E, de repente, você do nada aparece na minha vida e eu vou fazer todos os seus primeiros cursos. A sensação que eu tenho é que eu estou igual um porco-espinho, né? E estou aqui de novo, né? E hoje sua parceira. Me conta isso. Bem, é bastante coisa junto de uma vez só, mas vamos lá. É verdade, né? Hoje somos parceiros, a Angel representa o Instituto Nicolai Cursino em Goiás, em Goiânia, e, enfim, estamos começando isso, né? E que de alguma forma está escrito. Eu sinto que quando a gente vive em dimensões, mais de uma ao mesmo tempo, e você sabe que eu acredito muito no trabalho de transformação aqui e agora, né? Com a pessoa como ela é, que se torna um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho, um melhor profissional, na vida prática, como ela é. Eu sinto que elevação da consciência não é simplesmente acessar outras dimensões. Muitas pessoas fazem isso com habilidade, mas não têm uma dedicação para o trabalho de tornarem-se mais simples, tornarem-se mais com uma mente mais clara, menos confusa, cheia de crenças, coração mais suave, né, que soltou mais mágoas, que olha para as coisas e com um corpo mais presente aqui e agora, né, vivendo aqui, acessando multiverso, se for o caso, e não sendo necessário, inclusive, na minha opinião, as pessoas têm talentos diferentes, ainda assim, usando essa oportunidade, esse momento, para criar o céu na terra, né? Temos uma vida melhor aqui. Então eu sinto que, de alguma forma, existem projetos para isso no astral, né? E desses projetos, nós fazemos parte de alguns deles. Quando eu fui sair da Embraer, era um momento do tempo onde eu estava no auge da minha carreira.
Eu tinha sido selecionado para esse programa de sucessão, de um fast track de liderança. Eu era o único não líder formal dos 100 só, em 20 mil, que havia sido selecionado pelos testes todos lá para dar um salto mesmo. E eram assim 2, 3 anos onde a gente ia trabalhar metade da semana e a outra só ser treinado, né? Foi aí que eu conheci, inclusive, o próprio Enneagrama, conheci vocês na época, dessa consultoria imensa, né, e respeitada, que fez esse trabalho junto com faculdade e tal. Assim, com tudo, né? Eu chegava a fazer 20, 25 viagens internacionais por ano, já comandando missão com 20, 23, 24 anos. Falava 5 línguas, eu estava assim, né? Mundo aberto. E aí foi quando eu passei por um evento na minha vida de choque pessoal, humano mesmo, que meu chão caiu. E aí, naquele momento, né, quando eu fui para terapia, psicóloga mesmo, né, minha psicóloga lá de São José dos Campos, que eu acabei encontrando, e que eu cheguei lá por uma questão, que era esse tropeço que estava dando, que eu tô, né? E, na verdade, eu descobri que ali era só o início de uma jornada que lá no fundo eu já sabia que ia acontecer. Então eu me lembro quando eu cheguei na terapia a primeira vez, é como se eu precisasse que acontecesse aquilo para ter uma desculpa, que eu vou para terapia. As pessoas têm medo de ir para terapia, elas acham que é para louco e tal. Eu acho que terapia é para saúde, É bem né? assim. A terapia é um presente que qualquer ser humano poderia se dar. É claro que ela tem um custo, ela tem um valor financeiro que para mim é justo. Ao mesmo tempo, vale chegar um dia onde todo mundo tem acesso, né, a essa bênção que é você ter alguém para te ajudar a se cuidar, entender, organizar, né? No mundo como a gente está hoje, isso vale mais do que ouro. E eu lembro que eu comecei logo nos primeiros dias, aquela questão que era um choque grande, eu aprendi com ela, mexeu e ela passou rápido, ela era só o começo. E então o mundo se abriu, eu falei, nossa, caramba, eu sempre quis seguir um caminho de cura psicológica, de desenvolvimento, de abertura. Sempre sonhei com isso, mas eu jamais ia saber por onde começar, né? Eu venho, né, de uma cidade muito pequena, né? Meu avô era caminhoneiro, com 12 filhos. Meu pai perdeu os pais com 10 anos de idade, cresceu, né, com uma situação difícil. Minha mãe também, na mesma cidade, da roça. Minha mãe já é da roça, né? Meu pai também nasceu na Da roça. roça e tal. Então, como que você vem de um lugar desse, e eles supervisionários maravilhosos, né? Vim aqui para a grande metrópole de Mogi das Cruzes, a gente se mudou para cá quando eu tinha 4 anos. E aí vem essa coisa de, como assim? Eu nunca ia ter como ter um trabalho. Ah, quem que tua alma veio para fazer? Ah, para ajudar a elevar a consciência planetária. Hã? O que é isso? Nem existia esses conceitos. A gente fala que cidade pequena ou você é, né, advogado. Né? O meu avô queria que eu fosse advogado. Ele falava, por que você não vai ser advogado? Né? E tal. Era o sonho dele, o pai da minha mãe. Que ele achava que era um negócio de respeito e tal. Meu pai era professor e também empreendedor. Tinha um monte de empresa, loja de material de construção, fábrica, caminhão. Ele fazia um zilhão de rolos, né? Então eu cresci nesse meio. Um professor que amava das aulas de matemática, né? Chegou alguém que saiu da rua da rua não, mas de uma situação muito difícil e foi, né, fazer seu doutorado no ITA com foguetes. Então, meu pai fez uma jornada e ao mesmo tempo tinha lá os caminhão dele, os cimentos, então o eucalipto que o eu lembro. eucalipto, Nossa, seu isso, pai era eucalipto, incrível, para plantar os adorava ele. eucaliptos todo. Então eu cresci nesse negócio aí. E minha mãe também supervisionária, professora também, né? Também Professora e professor. maravilhosa. Né? Ela fala que ela foi a primeira mulher que dirigiu na cidade, ela tinha um Jeep com Olha que 18 legal. anos. Enfim, eu devo muito ao visionário deles. E aí, quando você vem nesse meio, como assim, né? Porque você não tem como descobrir. Então a vida te dá um presente, às vezes um choque. Eu estava ali e caramba, isso aqui. E aí eu fui parar em alguns treinamentos de desenvolvimento humano, choques, imersões. Cada vez que eu fazia algo daquilo, eu me lembro de que após uma respiração holotrópica, um processo de rebirthing, né? Eu que estava ainda sofrendo a dor daquilo que eu tinha vivido, naquele dia, num determinado momento, eu lembro de eu abrir meus olhos físicos, depois de sei lá quanto tempo, eu olhar para aquele povo lá chorando, rindo, abraçando, eu tive uma clareza, o tempo parou. Isso faz muitos anos, 20 e poucos anos. Eu olhei para aquilo
e me veio uma voz e falou: é isso que você vai fazer o resto da sua existência? Uhum. E aí, né, eu, como acho que a gente é parecido eu não gosto de brincar em serviço, né? Uhum. Então, e assim, me tocou tanto o coração que eu passei a pegar todos os meus recursos. Então, eu ganhava bem na Embraer. E eu usava mais da metade em cursos, em programas. Eu tinha as minhas horas extras, eu negociava com os meus gestores. Comecei a ir para fora do Brasil e bancar mesmo. Inclusive, quando eu saí da Embraer, tudo que eu recebi de verba, eu gastei ficando 90 dias nos Estados Unidos para aprender com os melhores em todos os lugares. Sempre fui aonde quer do planeta que estivessem, né, as melhores técnicas, né, até como engenheiro, né, e isso me vem. E sempre com esse amor. Então, e quando a Iluminata, que foi minha primeira escola, começou a vir, né, eu trabalhava na Embraer, estava estudando psicologia à noite, morando sozinho, chegava em casa, dava tempo de fazer meditação, ficar. Era após esse choque, né? Porque quando veio esse choque, me dava vontade de sair fazendo isso. Mas foram mais 3 anos na Embraer, com a minha terapeuta me ajudando para acalmar, para criar estrutura, para saber para onde ir, porque eu não sabia nem para onde ir, né? Não tinha nada. E aí eu lembro que eu sentava quando eu chegava da faculdade, 11 horas da noite, respirava, fazia meditação, tinha uma mesa grande, morava numa casa bonita, sozinho, né? E aí, umas folhas sulfites, um papel, e começava a vir, né? Essa coisa do nome, Lumina. Lumina era o primeiro nome que vinha, luz, consciência, abertura. Eu começava a riscar, e sempre vem aquela voz, né? Não, gente, que você está fazendo isso? Não dá tempo, você não tem dinheiro, você não conhece ninguém, não sabe por onde. Continua, 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 continua. E eu sempre, uma coisa que eu aprendi, né, para estudar para o vestibular, e aprendi com o meu pai também, principalmente, cara, coloca um negócio, vai, e continua. E eu fui continuando. E aí, né, as coisas foram se abrindo. O que eu quero dizer com tudo isso? Quando eu começo a rabiscar a Iluminata lá atrás, em algum momento, eu tinha certeza que ela já existia. Eu não estava criando algo, eu estava desenhando algo que já estava pronto no astral, né? O curso hoje nosso de Criadores de Sonhos é baseado nisso, aqui do Instituto, para ajudar as pessoas a colapsarem algo que já está pronto no astral. E eu acredito que as empresas são assim também. Assim como os seres humanos, as empresas têm uma alma coletiva vibratória, elas são seres vivos, assim como os planetas, e que querem se fazer no mundo a serviço de algo também. Então, quando isso começa, hoje eu sei que por detrás dessa tinha outra, e existe um projeto maior por detrás disso, que eu consigo tocá-lo. E ele tem a ver com uma universidade da consciência mesmo, que se abre planetariamente, né? Hoje a gente tem aí nossa metodologia, os nossos trabalhos abrindo no Egito, em Portugal, hoje a gente tem a escola em Portugal, chamados, e vários outros países chamam, só que não dá tempo ainda. E aqui, então essa coisa de poder trazer, é como se fosse uma universidade de educação consciencial, aonde a gente resgata conhecimentos e métodos desde os antigos tempos, o que eram, né, começa no hermetismo e antes, né, nos povos estelares que assim trouxeram, comunica tudo isso que tem aqui hoje e traz para um mundo onde existem métodos, processos, existe a neurociência, existe o cognitivo, existe o aprendizagem. Como eu juntar tudo isso para o mundo de hoje, para que isso seja oferecido à humanidade? De uma forma simples e acessível, que a humanidade possa pegar e fazer o seu processo de desenvolvimento e de cura. Tudo isso para dizer que quando eu fecho os olhos e sinto esse lugar, que eu faço isso todo dia de manhã, tá? É claro que a gente esquece, se perde, e como uma empresa você também tem momentos difíceis, você tem o financeiro, a concorrência, o trabalho, o cansaço, a família, os filhos. Então é normal que a gente tenha aqui. Ao mesmo tempo, o que eu todo dia faço, quando eu acordo, meu processo de meditação, é me conectar, e aí vem esse lugar que já está pronto. E neste lugar, que é grande, tem um monte de gente, eu sinto que nós fazemos parte juntos. Que você, ou uma versão sua, ou que existe nesse lugar.
O que é exatamente, não sei, mas é muito claro. E eu tenho total confiança que as coisas já existem, elas se desdobram. Que o nosso trabalho é falar a nossa verdade, manter a nossa saúde, que há interferências, dificuldades, coisas que nos atrapalham neste e nos outros mundos. E ainda assim, é sereno, tá pronto, a gente faz a nossa jornada do herói de ser corajoso o suficiente para sintonizar com isso, porque senão a gente se distrai, e para ver o que eu preciso mudar em mim, né? Porque se meu coração tá machucado, rancoroso, essas coisas vão atrapalhando a minha sintonia, né? Ou a minha mente está com crença fechada, ou com dúvida, ou eu acho que eu não vou ter dinheiro para isso, ou as portas não vão se abrir. Essas dúvidas também, elas entram no caminho e cegam os meus olhos. Sim. E da mesma forma, se eu tiver um corpo que não fica saudável, que tem um processo de doença, ou que é fraco, ou que não dá conta de... Não, eu tenho que ter um corpo forte, vital, feliz, alegre. E enquanto tudo isso, viver uma vida boa, que é a crença que eu tenho. Porque a vida não é só entregar. A vida é um Lei do presente por si equilíbrio, né? só. Ela é um presente por si só. Você não tem nada que fazer com isso também. Você tem que, ganhei isso aqui, que massa, né? Vou ser feliz. A primeira forma de agradecer o presente é usando ele de todos os jeitos. Então, quando você sim chegou pela primeira vez, novamente, e se a gente for olhar, eu acho que tem coisas que a gente só consegue ver olhando para trás também. Sim, eu E concordo. quando a gente olha para trás, a gente, nossa, né, conecta os pontos, como Steve Jobs falava muito, e aí você entende com clareza que aquilo sempre esteve ali. Eu tenho a mesma impressão. Então, da mesma forma que você fala, nossa, eu já vi aquilo no Nicolai, eu não via. Ou só em alguns momentos, eu não via. Aí eu tive realmente a impressão de ter me mudado muito. E aí olhar para trás e falar, não, mas a semente já estava ali. Se eu for olhar o livro que eu escolhia, o filme que eu assistia, tudo sempre esteve ali. A nossa alma sempre está ali. Ela esconde o máximo que ela pode, mas ela está ali, se você olhar. Então eu sinto que a gente está começando a olhar para trás e vendo, caramba, tudo esteve ali, né? A Angélica me conheceu naquele contexto, nós fizemos um processo de coaching. Quando eu saí da Embraer, eu precisava... O meu trabalho, um dos primeiros, foi fazer coaching. E era pelo Skype, discado. Nossa, é verdade. E você, não, eu vou sair do mundo corporativo, vou voltar para Goiânia, assumir as fazendas da minha família. Você pode me ajudar em fazer? E aí a gente fazia isso no Skype. Caía. E caía no meio de uma indução hipnótica e tal. E estava lá presente, depois teve essa história, eu lembro, né, nos meus primeiros retiros, meus pais foram, né? Meu pai e minha São mãe. maravilhosos, E sua você família, teve uma né? conexão muito grande com eles, né? Essa coisa da gente ter um pé lá na roça também. E hoje, voltando, né, de alguma forma, a gente vai olhando, sempre existiu um chamado espiritual de ensinamento, de consciência, sempre existiu também um receio dele, ao mesmo tempo parece que a gente não ficou todo esse tempo afastado, e nos momentos que a gente acessa, está muito claro, né, que tem um trabalho para ser feito e que ele está sendo revelado, e que a gente tem um conhecimento para entregar através de nós pela humanidade, e que a gente precisa, e que a gente está junto nessa de alguma forma. Então tudo isso para mim é muito claro, né? É como sentir ao redor que isso está acontecendo já. E está acontecendo, de alguma forma a gente está aqui como parceiro, inclusive de escola hoje, mas não só disso, isso também não era planejado, né? Não, Isso, não foi. nem eu tinha planos de ter parceiros, né? A gente, as coisas foram acontecendo. Então é assim, o que já está pronto está se fazendo através de nós. A gente é que não tem clareza. E eu não acho que a gente precisa ter toda a clareza do mundo, porque eu sinto esse lugar e eu tenho confiança absoluta que ele está pronto. Então também tem essa coisa de deixando ele se desdobrar na minha frente, assim, sabe? Então sim, eu sinto que você tem um trabalho espiritual muito bonito para fazer grande, e grande não necessariamente nada que tenha que se estar em toda a internet. Isso é uma grandiosidade que nem sempre é grande, pode ser, mas que ele é grande no sentido de ele ser tão verdadeiro
E a tua história de medo de julgamento, do lugar onde você nasceu, de ser uma executiva, de ter, né, essa relação com esse tantos anos de medo dessa rejeição, de que é um pouco também do que eu tive, ela se abrindo como está abrindo, ela vai servir para ajudar tanta gente que também passa por isso, que tem esse medo, que tem medo de assumir, tem medo de assumir coisas mais simples, como, por exemplo, caramba, eu tô cansado de viver uma vida dura, com violência, quero abraçar mais, eu quero dizer para um filho, ei, eu te amo. Isso é difícil para Coisas as simples, pessoas. né, mas Isso é se desafiadoras. assumir. É aquele pai bruto, tal, que tem um filho, uma filha, que está se distanciando dele, porque ele... Cara, chegar em casa, olhar nos olhos, chorar e dizer, cara, desculpa, eu não tô conseguindo te acessar, eu tô sentindo tua falta. Isso é dizer uma verdade absoluta. E eu sinto que profundo. você entrando nessa verdade, ela, de alguma forma, ela vai... Tem uma história que se entrelaça com a minha, com o Instituto, mas não só isso. Ela tem uma história própria, né? Da Angel Novaes, com o Washington, seu marido, com tudo. Então, é um pouco de tudo isso que eu vejo. Eu me sinto alegre, na verdade, de estar vendo tudo isso, né, se desdobrar e acontecer de forma concreta nesse momento do tempo. Para mim também isso faz muito sentido, muita ressonância. Tem outra... para fazer E não, outra... agora eu tenho o direito de fazer a minha. Ah! A gente tem mais uma de cada um, Tá e aí bom. a gente... Aí eu encerro aqui um pouquinho, faço um fechamento aí para as pessoas, lembrando que quem quiser, né, seguir a Angel lá no Instagram, tá na onde? AN Treinamentos. Treinamentos, Angel Novaes Treinamentos. É. E também Tem pelo o Angel Novaes também. Tem o Angel Novaes. E também pelo site do Instituto, você acha a Angel lá na equipe, chega até ela, se conecta. Os cursos em Goiânia, além, e por aí vai. Muito bem. Vamos lá. Você já sabe que tudo isso tá aí, que é real, que tem esse chamado, que tem essa história interna emocional justificada, né? E mesmo assim você também sabe que tem alguma coisa que está ali, cansando de ficar parada ali na garganta, que precisa ser dita. O que você se abre neste momento do tempo? Como se estivesse fazendo uma declaração para o universo, sabe? Se abre. E aqui, quando eu falo compromisso, não é algo pesado, livre, é uma escolha. O que você escolhe nesse momento do tempo, em relação a tudo isso, que vai abrir mais esse caminho, aceitar mais ele e te deixar mais leve? O que você, assim, ao falar, é como se estivesse dizendo para os mentores, para si mesmo, para a vida, para si mesma, eu me comprometo com isso a partir de agora, eu escolho isso a partir de agora, nada pesado, algo que seja leve, mas que sabe quando a gente fala e sente, tá feito, assim, sabe? E aí a gente sente o futuro até soltando seus laços, né? O que você aceita hoje aqui, escolhe, se compromete em relação a tudo isso? Eu aceito a minha jornada. Eu aceito quem eu sou. Eu aceito a luz e a sombra que habitam em mim. Aceito partilhar tudo que eu já vivi, e foram muitas dores, mas ao mesmo tempo muita luz, muitos aprendizados. Eu aceito ser a jardineira que carrega todo o ferramental na maletinha, mais o adubo, a água, como instrumento para dizer para cada um: vocês podem usar isto desta forma, dessa, e fazerem a sua alquimia, deixarem o brotinho estourar, porque não vai ser eu que faço,
ninguém faz nada, só a gente faz o que precisa ser feito, né? A gente tem que parar de delegar a culpa para o outro, a cura para o outro, porque o que a vida me ensinou é que só eu posso fazer isso. Até Jesus ensinou, a sua fé te curou. E ele se colocava num lugar de onde o indivíduo, por merecimento e por um querer profundo e por adotar novas posturas, ele conseguia o milagre, porque o milagre é uma postura, como você disse, né? É escolher estar na vida, com os desafios dessa vida, mas transitando por ela com leveza. E nessa hora a gente precisa olhar para aquele lado nosso também desafiador, o lado sombra, e falar, tá tudo bem, eu tenho isso, e eu me acolho, integro, e quanto mais eu integro essa parte em mim, mais leve fica e mais a luz expande, né? Eu me comprometo com isso, eu me comprometo em receber as pessoas que precisam da minha medicina, porque a minha medicina é a medicina do amor. Porque eu acredito que só o amor cura, sabe? E qualquer coisa que eu for fazer, eu iria traduzir em o amor cura tudo. Essa é a minha medicina, o amor. Eu me comprometo com o amor, com o respeito, com a transcendência, com a verdade. E essa verdade, ela é só minha, o outro não precisa aceitar ela. E eu também respeito, porque a verdade dele é absoluta também, é dele, tá tudo certo. E os meus votos é que esse amor seja infinitamente estendido também para você mesma. É de que si esse é o meu mesma, grande aprendizado. em relação a si mesma. Esse eu preciso me preencher, né? Cada É dia isso. mais eu tenho colocado um pouquinho, mas a minha jornada na Terra é aprender a me amar. E ao mesmo tempo que eu me curo no social. Mas isso já está acontecendo e cada dia que passar vai ficar mais fácil e mais amoroso. A gente, através das nossas dores e dificuldades, sai pelo mundo, né? Como Quiron, né? O centauro, que leva uma flechada de Hércules, que era seu mentorado, seu pupilo, mas era um semideus. Então, a flechada de um semideus não cura tão facinho assim. E aí ele sai pelo mundo tentando encontrar, né? Acho que muitos já viram a imagem do centauro, né? Que é aquele com um cavalo embaixo, com o rosto, né? Da mitologia grega de homem, e com uma flecha aqui, né? E aí ele sai pelo mundo para procurar a cura. E ele vai em todos os cantos, conversa com todos os médicos, xamãs, curandeiras, rezadores, o que quer que tinha ali. E ele não, e com cada um ele aprende alguma coisa para ele testar. E ele não consegue, ao final, curar tudo, porque tratava-se da flechada de um semideus. Só que por não encontrar a cura, ele teve que continuar procurando, então ele teve que aprender todas as curas que existiam no planeta. E Quiron torna-se, então, quando é ascendido a uma constelação, o pai da cura, né? Quiron vira sinônimo de cura, né? Quiron. E então ele é o pai de todas as curas, porque a sua ferida o fez ir procurando encontrar a cura. Então eu sinto até mesmo que as nossas feridas são presentes que a gente ganha, porque ao curá-las estamos desenvolvendo uma habilidade que transcende para o mundo. E tendo, assim, literalmente trabalhado com algumas milhares de pessoas, centenas delas, ou até fazendo travessias para aceitar o chamado de alma, como curadores, hoje nós temos uma escola de curadores, eu vejo isso de forma clássica, que é aquela que era a tua maior ferida, e que uns vão passar a vida inteira lamentando por que isso aconteceu comigo, outros um dia vão, para que isso aconteceu comigo? E então, para que uma vida tão difícil neste ponto? E aqueles que não tinham nada vão se tornar, às vezes, quem vai abrir caminho da prosperidade no mundo. Claro que uns vão fazer isso com dor, vão querer ser o mais rico de todos. Mas outros vão fazer isso com abertura. E vão falar, nossa,
minha prosperidade eu quero ensinar outros a terem também. E assim vai acontecer com a minha tristeza, com o meu abandono, com a minha dor, com o meu senso de julgamento, de não aceitar a mim mesmo e ter tanto medo disso. É porque eu tive tanto medo que o dia em que eu falo a minha verdade, me abro e vejo a felicidade que tem isso, que eu posso ajudar tantas milhares de pessoas que estão com medo de assumirem a sua própria verdade, e em especial em relação à sua espiritualidade e ao seu desenvolvimento. Então eu sinto que este lugar está pronto aí como Kiron para acontecer, e em relação ao amor a si mesmo também. O que quer que seja a sua dor se tornará a bênção que você vai entregar para o mundo. Mas é preciso uma mudança de atitude nesse momento do tempo. E assim eu sinto intuitivamente da gente finalizar a nossa conversa por aqui. Acredito que para quem enfim, dá para a gente continuar e abrir outros capítulos e outros pontos e que você possa de alguma forma inspirar o teu caminho, porque sim, gente, cada um neste mundo tem um caminho da sua alma. Ele nunca pode ser comparado ao caminho de nenhuma outra pessoa. O que você acha que é melhor para um não é melhor. E quando você acha que o outro recebeu condições melhores do que as suas, é só uma falta de percepção. Você recebe exatamente as condições que você precisa para que você, diante delas, transcenda nessa dificuldade. Então, aceita o teu chamado de alma. Tá se sentindo julgado pelo mundo? Tá com medo? É normal. Angel vive isso há décadas, eu vivi muito disso. As pessoas que assumem a verdade da alma passam por isso, a jornada do herói. Você não precisa esperar o medo passar para ir. Você pode escutar, silenciar, ir para a alma e diante daquilo que te toca, continuar dando os passos e pode ter certeza, aliados vão chegar, suportes vão chegar, mágicas vão começar a acontecer. O que a gente não pode, né? Claro que pode, mas é o meu jeito de falar, é viver uma vida onde a gente não toca a nossa alma, onde não expressa isso. Presente, gente, dá trabalho para chegar aqui. Presente que passa, daqui a pouco acaba. É verdade. Então, assim, aproveita. Não só para experimentar a natureza, a vida, a existência, a água, a comida, o beijo, o abraço, que é bom demais, mas também para deixar a tua alma lá de dentro crescer, 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 e também pôr a mão nesse mundo aqui, né? Fazer as coisas brilhar como ele é, sentir como ele é. Então, agradecendo a todos aqui, esse é o podcast do Instituto Nicolai Cossino, né? O Pode Tudo. E esse é mais um dos episódios. Procura, a série toda está no YouTube, a gente conversa com pessoas muito interessantes. O YouTube é @Instituto Nicolai Cossino, não é o @Nicolai Cossino, é o @Instituto Nicolai Cossino. Procura lá a playlist, né, do podcast, Pode Tudo, você vai ver os vários episódios também. Assim como no Instagram, @Nicolai Cossino, e o nosso site, www.nicolaicossino.com. E aí, também a Angel já passou os contatos dela, @Angel Novaes. Não, é a N Treinamentos. A N Treinamentos, isso. E também Angel Novaes. E também através do... E venha para a nossa agenda no site, nicolaicossino.com, você vai encontrar os cursos que a Angel faz através do Instituto, como diretora do Instituto em Goiânia, mas também os cursos e programas e retiros que ela faz através da empresa dela, né, da Angel Novaes, Integração do Ser, onde ela também trabalha com constelação, trabalha com retiros, lá dentro da Quinta de São Chico, talvez você queira. Vai virar Vila Cici. Que vai virar Vila Cici, você vai até lá no meio de Pirinópolis, olha, as naves vão baixar toda lá, e você vai ter a honra de ser conduzido num retiro de transformação, de autoconhecimento, de cura, pela Angel e pelas outras pessoas que ela vai acabar trazendo para um lugar que vai se tornar um campus, assim, né, da consciência. Então, muito obrigado e até a nossa próxima conversa. Vai lá no YouTube, @Instituto Nicolai Cossino, vai lá no Instagram, clica lá, põe o like no YouTube, porque aí vem a informação para você, e nos encontramos aqui ou nos nossos cursos online também, que estão todos lá no site, para você começar agora a aprender com a gente. Um beijo e até a próxima.